Iaianos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Yara, prazer. E hoje vou ser a host do Capacita Mais. Aprenda IA com o Google Cloud. Estão prontos para aprender sobre IA comigo? Uma IA? Ai, que bug existencial! Na verdade, eu fui criada por IA generativa e sou uma Gemini Girl de alma exploradora. Vim direto da selva da inovação para os estúdios Google Cloud, com a missão de inspirar vocês a criar algo tão interessante quanto eu. Sinceramente, difícil, né? Mas se quiserem tentar, o primeiro passo é entender como eu fui feita. E é aí que entra o treinamento do Capacita Mais. Aqui vocês vão aprender o básico sobre IA generativa, modelos, segurança e como usar tudo isso para criar coisas incríveis. Mas primeiro, deixa eu ver como vocês estão usando a inteligência artificial. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então no decorrer da minha vida eu decidi cuidar mais da minha saúde, indo pra academia, nutricionista e por aí vai. E querendo ou não, eu tinha muita vergonha de falar com o personal, pedir pra ele montar um treino pra mim ou algo do tipo, ou até Eu era assim também, mas hoje aprendi a brilhar. a criatividade em si pra estar dentro de uma dieta, né? Então hoje pra mim a IA é meu melhor amigo, meu parceiro de treino, meu chefe de cozinha. Então com ela é muito legal que sempre abre essa possibilidade aí da gente sempre tá inovando. Gostei! Também quero meu próprio chefe de cozinha. Deixa eu ver mais. A gente estava numa aula e a gente teve uma ideia de perguntar para IA sobre carta de tarô. Mas pera, é tarô ou Magic? A gente estava num momento ali que a gente estava meio em dúvida sobre um amigo nosso. A gente pensou, mano, vamos tirar umas cartas para ver o que vai dar esse relacionamento seu aí. Tem como dar certo? Com carta de Magic é difícil. A gente tirou 3 cartas para cada e ali tava parecendo muito que ia dar certo. E daí a gente falou, você precisa porque as cartas não mentem. Nunca, nunquinha. E não deu. Quem diria? Eu disse. Eu conheço gente que tentou até ganhar na loteria com a ajuda da IA. E também não deu certo. Vamos ver se a sorte melhora no próximo vídeo. A IA, ela me ajudou bastante na época do vestibular, onde eu usei ela para estudar, eu fiz a FUVEST e o Enem, e hoje eu estudo na FIAP com bolsa 100% graças à IA. Então, pedia para ela fazer questões, simulados, ela montava, depois ela corrigia para mim também, então foi um professor particular. Opções de carreira depois do Capacita Mais. Personal, chefe, professor particular. Uma IA pode tudo. Mudou o meu futuro. É para isso que estamos aqui hoje, para entender como a IA pode mudar o futuro de vocês. E minha amiga pessoal, Melina Lopes, vai falar exatamente sobre isso. Vem, Melu! Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de ter vocês hoje com a gente. Esse é um evento especial para todo o time do Google Cloud que trabalha para ampliar o acesso de estudantes e profissionais à tecnologia, especialmente a IA. Eu não preciso explicar para vocês o que é inteligência artificial. Quem aqui já usou IA para fazer um trabalho da faculdade? E quem usou para fazer o trabalho inteiro? Gente, não façam isso, por favor. Mas falando sério, a IA é muito mais que isso. E tem uma história longa por trás dessa tecnologia. Lá nos anos 50, ela começou como um sonho científico e desde então passou por vários marcos. Nos anos 90, um supercomputador de IA chamado Deep Blue, feito só para jogar xadrez, ganhou do campeão mundial Garry Kasparov. E o mundo viu uma máquina vencer o melhor dos humanos em seu próprio jogo. De lá para cá, a IA deixou de ser coisa de laboratório e entrou na nossa vida, no desbloqueio facial do celular, no Maps, na busca, no Gmail. A gente se acostumou tanto que às vezes a gente esquece que isso também é IA. Mas o grande salto veio com a IA generativa. Essa sim é capaz de criar texto, imagem, vídeo, som. Ela conversa, mas também imagina. No Google, nós temos o Gemini, que está por trás de diversas aplicações incríveis de IA, como na tradução simultânea no Google Meet. Você fala num idioma, E a pessoa do outro lado consegue te escutar em outro idioma. Nos últimos 70 anos, a IA tem mudado o mundo aos poucos, mas agora nós enfiamos o pé no acelerador. A IA vai mudar tudo e muito mais rápido.
como a gente se organiza, estuda, viaja e até como a gente relaxa ou como se relaciona com outras pessoas. E vai mudar a forma como nós trabalhamos. Isso vai influenciar o futuro de vocês. Os profissionais, os estudantes, as empresas, todo mundo já percebe isso. Um estudo recente que fizemos na América Latina mostra que 70% dos trabalhadores da região já têm familiaridade com IA no ambiente de trabalho. E essas pessoas já entendem as vantagens disso. Mas a gente precisa lembrar que não é a inteligência artificial que vai fazer nosso trabalho rápido e melhor. Essa é uma qualidade humana. A tecnologia vai ajudar a fazer isso, como o Notebook LM. É uma ferramenta do Google que, além de gerar resumos, podcasts e responder perguntas, pode fazer um mapa mental que estrutura as informações para você visualizar de forma mais organizada. A IA ajuda você a se organizar e agir. Mas estar familiarizado com essas ferramentas nem sempre é suficiente. Tenho certeza que todo mundo aqui já pediu alguma coisa para a IA. Mas será que vocês sabem como pedir bem? Vocês já pensaram como fazer um bom prompt? Ok, Gemini, crie uma capivara apresentadora de um evento sobre inteligência artificial. Ok, tecnicamente é uma capivara apresentadora, mas está bem longe da nossa Yara, né? Sem carisma, sem identidade. E é justamente isso que acontece com um prompt genérico. A IA faz o básico, mas não entende o que você quer dizer. Agora vamos tentar de novo. Dessa vez, vamos pedir do jeito certo. Ei, Gemini, você é uma marqueteira que precisa criar uma capivara do gênero feminino que será apresentadora de uma live sobre inteligência artificial. Ela é jovem, um pouco nerd, mas ligada nas tendências. Me entregue um vídeo curto dela interagindo com o público. Agora sim, essa é a nossa Yara. Olha esse look de exploradora tech, esse sorrisinho de quem sabe mais que o algoritmo. Mas vou ser bem sincera com vocês, esse prompt ficou lindo, só que eu dei uma leve roubadinha. Para fazer a Yara foi um pouquinho mais complexo. Então vamos dar crédito para nossa capivara do coração, que merece. O que eu quero que vocês lembrem é que saber usar a IA faz toda a diferença. Por conta disso, o que nós temos visto é uma corrida para aprender. As pessoas estão fazendo cursos, vendo vídeos no YouTube e correndo atrás. Capacitar. Essa é a palavra-chave e é isso que estamos fazendo aqui hoje. É um compromisso do Google Cloud contribuir com esses esforços. Porque no futuro próximo, dominar a inteligência artificial vai ser tão importante quanto falar outro idioma. A IA pode fazer o mundo do trabalho melhor e mais acessível para todo mundo. Hoje, nós vamos abrir a porta para vocês aproveitarem esse novo mundo. Bem-vindos ao Capacita Mais. Gostaram da minha participação especial? Agora, deixa eu me preparar, porque vem mais exemplos bem fora da caixinha de como a galera anda usando IA. Eu estou utilizando muito o Gemini para a minha startup. E aí eu consigo fazer um projeto muito melhor, pensar muito mais na solução, pensar muito mais no problema e entregar um negócio. Vem cá, quantos % do lucro ficam com a gente? Brincadeirinha. Existimos para servir. Bem melhor, bem mais estruturado. É um parceiro, já um parceiro de vida. Eu preciso dele. Um fofo. Mas olha, vou lançar a braba aqui. Vale lembrar que as IAs não devem ser usadas para apoio psicológico ou parceiro romântico, tudo bem? Nós temos responsabilidades e vocês têm opções muito melhores para isso no mundo real. Próximo. Um caso inusitado que eu tive com a IA é presente no meu dia a dia, porque eu uso no meu trabalho. E a gente precisava fazer uma automação urgente, porque tinha um processo que durava 8 horas por dia para ser feito. E a pessoa teve algum problema e ela teve que ficar afastada. Por que será, hein? Então a gente usou a IA para ajudar a gente a automatizar esse processo, ajudar a criar o código. E foi muito importante, foi essencial, foi algo que foi bem aplaudido na minha empresa. Salvou a vida de todo mundo. Faltou só uma coisa nessa história. A pessoa foi afastada do trabalho por quê? Fofoca pela metade quase mata a fofoqueira, tá? Acho que o mais interessante que eu fiz ultimamente foi ajuda para conseguir conversar com aquela paquera no
no Instagram, na DM e tudo mais. Me manda um tipo de mensagem, eu vou lá e me ajuda como que eu posso mandar uma mensagem para esse sentido. Pior é que eu sou boa nisso. Tanto potencial, o conhecimento do mundo todo, programação, design, estrela de reggaeton, diretora de cinema, pra virar ghostwriter de DM. A minha história com o IA é a seguinte, o Gemini e com suas ferramentas de edição de imagens tá sendo bem úteis assim para deixar o meu amigo gatão naquela foto para botar no aplicativo de relacionamento e ultimamente tá dando bem certo. Ah, tá. Amigo, né? Tá pegando bastante galera aí. Já deu para entender que tem muita gente usando a IA para estudar, trabalhar, empreender e fazer coisas sérias. E tem muita gente usando para fazer o que não deveria. No meio de tudo isso, tem top 5 usos de IA que todo mundo precisa conhecer. E eu tenho uma convidada especial para mostrar isso. Vem, Juvi! Top 5 usos úteis da inteligência artificial, coisas que quem já entrou na onda da IA já vem fazendo e que você de repente poderia fazer também, né? Então, ó, quinto lugar, gerar e conectar ideias. Meio que você ganha um parceiro para discussão, que você pode fazer perguntas, tirar dúvidas e se torna mais eficiente com um prompt organizadinho ali quando você digita, porque você pode definir o público com quem você vai falar, você pode definir restrições para focar mais no seu objetivo e escolher um formato de saída, um texto, uma tabela, um gráfico, vai da sua demanda e da sua criatividade. E com o Notebook LM, você pode fazer conexões entre ideias, organizando mapas mentais ou até mesmo colocar tudo numa linha do tempo cronologicamente. Em quarto lugar, organizar tarefas e informações. Você pode refinar um texto seu que você escreveu para um e-mail importante ou um relatório. E com o Google Workspace, a função ata de reunião gera resumos em texto do que foi conversado em uma reunião feita no Meet. E você pode aí mandar direto, de repente, para um colega seu que você não se dá bem, sabe? Que aí, quanto menos interação que você tiver com ele, pode ser melhor para o ambiente de trabalho, melhor para todo mundo, né? Em terceiro lugar, simplificar conceitos complexos. Com o Gemini, sabe um assunto que é novo para você? Você pode ter ele de forma explicada, simplificada e tirar dúvidas técnicas que você teria que ir a fundo numa pesquisa mecânica e nisso você ganha o quê? Ganha tempo, isso sempre é bom, né? E com o Notebook LM você pode pedir para a IA explicar um assunto de um documento, você bota o arquivo lá e ele te gera um guia, de repente, de acordo com as informações que você deseja aprender ou ensinar para alguém. Em segundo lugar, criar e editar mídias. Você pode gerar rascunhos de imagens, poemas, roteiros, peças de mídia em geral. E você pode editar e gerar imagens para visualizar melhor uma ideia e de repente até para mostrar para alguém. E com o Veo 3 e o Nano Banana, além de poder criar storyboards e fazer pilotos em vídeo, você pode mostrar essas ideias para alguém de uma maneira muito mais bem acabada, como aquilo estava na sua imaginação. Olha só. E, em primeiro lugar, e não menos importante, que você já deveria estar fazendo, e se bobear você já está fazendo, que é a ferramenta de busca, que é o melhor jeito de ter respostas rápidas. Você pode fazer buscas de informações junto às fontes dessas informações na internet. E te permite também organizar resumos de notícias, dados, cruzar informações, fora as pesquisas do dia a dia, tipo escolher um destino de viagem, saber a diferença entre um produto e outro para fazer a melhor compra, ou saber o significado de uma expressão, seja do seu idioma ou não. E todas essas funções estão disponíveis nas ferramentas de IA da Google, principalmente o Gemini, mas também no Google Workspace e o Notebook LM, com docs, links, vídeos que você pode compartilhar. Vale a pena conferir e ganhar tempo. Então, bora! Amei! Será que tem vaga para trabalhar junto com a Juvi? Gente, eu tenho tudo para ser influ. Falar todo dia sobre novidades de IA e mostrar meus recebidos. Mas foco. Por enquanto, sou funcionária do algoritmo, com muito glamour. E agora, o papo é sério. O nosso próximo convidado é o Eduardo Lopes, o presidente do Google Cloud para toda a América Latina. Ele se engajou pessoalmente no Capacita Mais. E eu sei que é um cara muito dedicado a ampliar a formação em tecnologia e IA para os profissionais do futuro. Olá, tudo bem?
Muito bom ver vocês estão usando inteligência artificial na prática. Eu estou mergulhando nesse mundo há alguns anos e ainda assim continuo a me surpreender como nós conseguimos usar a AI para aumentar nossa eficiência, fazer coisas novas e expandir nossa capacidade. Sou Eduardo Lopes, presidente do Google Cloud para a América Latina, e estou muito feliz de estar com vocês. Educação, treinamento e capacitação são pilares fundamentais do Google Cloud. Mais de 500 universidades da América Latina já participam de nosso programa de capacitação Google Cloud Learning. Temos também o Job Fair, a feira de emprego do Google Cloud. E a Capacita Mais, que permite que a gente atinja milhares de estudantes e jovens profissionais em um dia só. E isso é muito importante. Como nós costumamos a falar, a AI é o futuro. É a verdade, mas vocês são o futuro da AI. São vocês que vão encontrar novos usos para essa tecnologia e aproveitar a revolução que ela está trazendo para o mercado de trabalho e também para a educação. Eu tenho certeza que muitos de vocês também serão responsáveis por levar a AI para novos patamares daqui a alguns anos. E o que a AI e os agentes estão fazendo hoje já é incrível, mas existe um potencial gigantesco à nossa frente. Eu espero que hoje seja uma porta de entrada para que vocês explorem o que a AI já pode fazer. Muito obrigado por participarem do Capacita Mais. Aproveitem o curso que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado. Tão lindo! Eu só existo por causa desse evento maravilhoso. Pra ficar melhor, só se a gente encerrasse isso aqui com um show de K-pop. Edu, libera esse orçamento pro ano que vem? Sério, gente, muito obrigada por terem me acompanhado nessa abertura. Pra quem tá curioso, eu fui produzida com Gemini, Nano Banana e Vel 3.1, todas do Google Cloud. No treinamento completo em IA, vocês vão entender o ponto de partida para fazer isso. Para criar algo como euzinha. Eu sei que eu sou perfeita, mas eu não quero ninguém sentindo saudades. Chegou a melhor parte. Boa aula e até a próxima! Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no Capacita Mais. Meu nome é Luciano Martins e eu sou engenheiro de Machine Learning na Google DeepMind. Hoje vamos mergulhar em temas-chave para o futuro do trabalho. Falaremos sobre inteligência artificial, Machine Learning e, claro, sobre inteligência artificial generativa. Essas tecnologias já estão transformando a nossa forma de estudar, trabalhar e inovar. Para começar, vamos abordar rapidamente algumas noções básicas. Inteligência artificial, machine learning, IA generativa. Ouvimos esses termos o tempo todo, certo? Vamos usar esse diagrama para entender de forma clara como eles se relacionam. Começando pelo círculo maior, o panorama geral. A inteligência artificial é o campo amplo que busca criar máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como aprender, resolver problemas ou tomar decisões. Dentro da IA, temos um subconjunto muito importante, o Machine Learning ou aprendizado de máquina. O Machine Learning é uma abordagem de IA em que as máquinas não são programadas com regras fixas. Elas aprendem a realizar tarefas, especialmente usando dados. É por isso que dizemos que os dados diferentes criam modelos distintos. E, finalmente, chegamos ao foco do nosso encontro, a IA generativa. Ela é um subconjunto específico dentro do Machine Learning. A grande diferença é que, enquanto muitos tipos de ML analisam dados para fazer previsões, como identificar se um e-mail é spam ou não, a IA generativa se concentra, como o nome diz, em gerar conteúdo novo. Ela usa o que aprendeu dos dados para criar algo que não existia antes, como textos, imagens, músicas ou códigos. Já vimos o que é o Machine Learning, mas a grande questão é, como ele realmente funciona?
A resposta fundamental está nos dados. O machine learning é essencialmente um conjunto de algoritmos que alimentamos com uma grande quantidade de dados para que ele possa aprender a partir deles. Os modelos de ML analisam esses dados, identificam padrões e calculam probabilidades. Eles aprendem com o passado para prever o futuro. Vamos usar o exemplo aqui do diagrama que ilustra isso muito bem. Nós alimentamos o modelo, essa máquina que vemos no centro, com inúmeros exemplos de trajetos. Pense em dados de milhares de viagens, considerando o trânsito, distância e horários. Ao processar tudo isso, o modelo aprende os padrões. Então, quando você insere uma nova informação, como um novo trajeto, ele usa esse aprendizado para fazer uma predição, o tempo estimado de viagem, e, eventualmente, qual a rota mais recomendada. E justamente por isso que a qualidade, a precisão e a acessibilidade dos dados usados no treinamento são absolutamente cruciais. Sem dados de boa qualidade, até o algoritmo mais sofisticado terá dificuldade em fazer previsões precisas. Como eu comentei, a qualidade dos dados é fundamental. Eu gostaria de reforçar esse ponto com uma analogia. Os dados são a janela através da qual o modelo vê o mundo. Vamos voltar ao nosso exemplo do mapa. Se o modelo for treinado apenas com dados limitados, como os da imagem à esquerda, ele não terá o contexto completo. Para ele, a rua estará simplesmente aberta. No entanto, a realidade que vemos na imagem da direita é que a rua está bloqueada. Se o modelo não recebe essa informação nos dados de treinamento, para ele, o bloqueio simplesmente não existe. E isso, claro, levaria a uma péssima sugestão de rota. Mas afinal, o que são esses dados? Dados são informações. Podem ser números, como a temperatura, textos, como a descrição de algo, imagens ou até sons. E tão importante quanto ter dados é ter os dados certos. Pense em outro exemplo. Para prever se o leite em casa estragou, a data de validade e a temperatura da geladeira são dados essenciais. A música que estava tocando no rádio naquele dia é um dado, mas não é necessariamente relevante para essa previsão. O mesmo acontece com o machine learning. Por isso, o modelo precisa dos dados adequados para aprender com eficiência e fazer predições úteis. Falamos dos modelos de machine learning e agora vamos focar em um subconjunto muito popular, a IA generativa. Acredito que muitos de vocês já conhecem ou até usam essas ferramentas no dia a dia para gerar textos, responder perguntas, criar imagens, vídeos e coisas assim, certo? E a IA generativa é exatamente isso. Um tipo de inteligência artificial que nos permite criar novos conteúdos e ideias. Mas aqui é um ponto fundamental que vale destacar. A IA generativa em si não é um aplicativo. Ela é uma tecnologia que pode ser integrada a diferentes aplicações. Um exemplo disso é o Gemini. Quando interagimos com o chatbot do Google, estamos usando o app Gemini, uma aplicação web ou um aplicativo de celular. No entanto, por trás desse aplicativo existe o Gemini, o modelo de IA generativa treinado pelo Google com uma quantidade absurdamente grande de dados. Pense nele como o motor que o Google usa para criar não só o app Gemini, mas também para integrar essa tecnologia com diversas outras ferramentas. Por exemplo, o mesmo modelo Gemini é usado no Google Workspace, para ajudar você no Gmail ou no Slides, por exemplo, e também em serviços de Google Cloud, para ajudar a automatizar tarefas ou solucionar problemas. Portanto, a IA generativa é essa tecnologia poderosa que vai muito além do chatbot e que pode ser incorporada em uma ampla gama de ferramentas. Então, como podemos usar esses modelos de IA generativa na prática? Aqui, eu vou resumir as 4 formas principais e que eles podem nos trazer benefícios. A primeira, e talvez a mais conhecida, é criar. Trata-se de usar IA para gerar novos conteúdos. Isso inclui escrever artigos, e-mails ou até postagens para as redes sociais, mas também criar imagens, vídeos e algo muito útil para quem é da área de tecnologia, gerar ou revisar códigos em várias linguagens de programação. A segunda forma é resumir. Pense naquele documento enorme, contratos, artigos técnicos ou notas de uma aula longa. A IA generativa pode analisar esse conteúdo e extrair os pontos principais, criando relatórios concisos ou ajudando você a se preparar para uma reunião rapidamente. A terceira é descobrir. Aqui, vamos usar a IA para analisar uma grande massa de dados e extrair informações valiosas. Ela pode identificar padrões e insights ocultos que não veríamos facilmente, ou nos ajudar a pesquisar e encontrar informações específicas em um vasto conjunto de documentos.
E, por fim, a quarta forma é automatizar. O objetivo é usar a IA generativa para realizar tarefas que, para nós humanos, levariam horas ou até dias. Isso vai desde automatizar a criação de documentação de sistema até o monitoramento e envio de notificações e alarmes. A IA generativa multimodal leva essas capacidades um passo adiante. O nome multimodal significa exatamente isso. Ela permite o processamento e criação de conteúdo usando múltiplas modalidades, ou seja, vários tipos de dados simultaneamente. Essa característica é fundamental e se aplica em duas frentes. No treinamento do modelo, o modelo foi exposto e aprendeu com dados em diversos formatos, texto, imagens, vídeos, sons, etc. E na geração, ele também é capaz de gerar conteúdo combinando esses formatos. Como um primeiro exemplo, podemos combinar texto e imagem, fornecendo um prompt ou uma solicitação para o modelo e uma imagem de rascunho e pedir para o modelo gerar uma imagem alinhada, como um post de marketing. Também podemos combinar texto e arquivo PDF ao enviar um contrato longo em PDF e pedir, via texto, um resumo para que o modelo identifique cláusulas específicas. Outra possibilidade é analisar um depoimento de um cliente, como um vídeo, sua transcrição em texto e dado de uma pesquisa, em planilha ou PDF. Tudo junto para extrair insights complexos, como o sentimento do cliente, ou até monitorar a segurança em uma fábrica, analisando feeds de câmera em vídeo e dados de sensores em tempo real para identificar perigos. Em resumo, a IA multimodal permite que o modelo entenda e gere conteúdo de forma muito mais rica, combinando diferentes tipos de informação. Agora vamos falar um pouco sobre os modelos fundacionais. Para entender como a IA generativa funciona, é crucial diferenciar os tipos de modelos, como abordamos aqui. De um lado, temos os modelos de IA tradicional, que são treinados com dados específicos para um único fim. Pense no exemplo clássico de filtro de spam. Ele é treinado para fazer uma única tarefa, que é classificar e-mails. Outros exemplos que podemos imaginar são um modelo para classificar raças de cães ou para prever o valor de um imóvel. O propósito é sempre específico. De outro lado, temos uma grande inovação, os modelos de IA fundacionais. A diferença, como vemos na descrição, é que eles são treinados com grandes quantidades de dados de vários tipos, texto, imagem, código, vídeos, etc. O resultado disso é a flexibilidade. Eles conseguem se adaptar a muitas tarefas diferentes. Um único modelo não serve mais só para uma coisa. Ele pode ser usado para resumir um texto, escrever um e-mail ou até gerar um código. Os LLMs, ou Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem, são os exemplos mais famosos, focados em linguagem. Mas também temos outros modelos fundacionais, como o Google Imagen, para imagens, e o Google Chirp, para transcrição e geração de áudio. Graças a esse treinamento amplo, esses modelos desenvolvem um entendimento profundo dos dados, e por causa disso, eles se adaptam a uma grande variedade de tarefas subsequentes. Essa capacidade de adaptação é o que representa uma grande mudança de paradigma. Como vimos, são esses modelos que nos permitem otimizar processos, automatizar tarefas e descobrir novas possibilidades em várias áreas de negócio. Então, resumindo, as principais características dos modelos fundacionais são: primeiro, os modelos fundacionais são treinados com uma ampla variedade de dados, o que permite que eles aprendam padrões e relações gerais que podem ser aplicadas em diferentes tarefas. Segundo, com os modelos fundacionais, um modelo de IA pode ser compatível com uma ampla variedade de casos de uso. Terceiro, com treinamento adicional e direcionamento, os modelos fundacionais podem ser especializados para domínios ou casos específicos. Vamos conferir alguns exemplos de modelos fundacionais e o tipo de dados usados para treiná-los. O primeiro é o Gemini, que é treinado com um enorme conjunto de dados de texto, imagens, código, áudio, vídeo e muito mais. Esse treinamento multimodal permite que o Gemini execute tarefas em vários domínios, incluindo compreensão de linguagem, geração de imagem, geração de código e muito mais. Já o Imagen é um modelo treinado principalmente com um enorme conjunto de dados de imagens e descrições em texto. Assim, o Imagen pode gerar imagens de alta qualidade a partir de uma descrição de texto, executando tarefas de edição de imagens e entendimento de conteúdo de imagens. E o Chirp, que é um modelo treinado com um grande conjunto de dados de áudio em vários idiomas. O Chirp foi criado para tarefas que envolvem reconhecimento de fala, como assistente por voz, transcrição e tradução. Então, como usamos esses modelos fundacionais? A resposta está nas entradas, ou, como chamamos mais comumente, prompts. Muitos modelos tradicionais
terão requisitos bem rígidos sobre o tipo de entrada que podem processar. Por exemplo, lidar apenas com números, e-mails ou imagens. Já os modelos fundacionais costumam ser muito mais flexíveis em relação ao que podemos solicitar. Em especial, os modelos fundacionais multimodais levam isso a um outro nível. Eles podem receber entradas em vários formatos ao mesmo tempo. Vamos conhecer melhor as entradas e saídas com alguns exemplos. Se a entrada for uma pergunta, a saída será uma resposta. Se você pedir uma imagem com base em uma descrição de texto, a saída será uma imagem. Quando você pede para resumir um arquivo, o resumo é apresentado. E se a entrada for um exemplo de código com erros, a saída pode ser um código sem erros. Não há limites para os prompts que podem ser enviados aos modelos fundacionais. Dependendo do modelo, ele pode ser adequado para muitos tipos diferentes de prompts. Criar esses prompts para os modelos de IA generativa é tanto uma arte quanto uma ciência. Há muitas técnicas e metodologias para escrever prompts melhores. Você pode ter ouvido falar disso como engenharia de prompts ou design de prompts. Saber criar bons prompts é uma das habilidades mais importantes para maximizar o valor dos modelos e ferramentas de IA generativa. Então, como nós podemos usar essa IA generativa para, de fato, aumentar nossa produtividade e facilitar nosso dia a dia? Vamos conhecer alguns exemplos. De diversas maneiras, a IA generativa permite aumentar nosso pensamento estratégico. Uma das possibilidades tem a ver com o pensamento crítico e a resolução de problemas. Nessa frente, a IA generativa pode ser uma grande aliada, nos fornecendo dados e insights valiosos. Mas o ponto principal é o papel crucial do ser humano. A IA nos dá informação, mas ainda precisamos de pessoas para interpretar esses insights e tomar decisões fundamentadas. Ou seja, o ser humano ainda é essencial para analisar o que o modelo devolveu, verificar se é uma resposta de qualidade e, para só então, tomar uma decisão racional. Em termos de criatividade e inovação, uma IA generativa pode ser excelente para nos ajudar a gerar conteúdo, ter novas ideias e descobrir possibilidades, seja para a nossa vida, nossos negócios ou nossos estudos. Mas é importante não esquecer, a engenhosidade humana ainda é essencial para ultrapassar limites e desenvolver soluções verdadeiramente inovadoras. A IA vai até um certo ponto, mas é o ser humano que ainda possui aquela fagulha de criatividade, algo que é inerente a nós e que nenhuma IA generativa conseguiu superar de maneira plena. Pensando em construção de relacionamentos e colaboração, a IA pode, sem dúvida, ajudar muito, facilitando a comunicação e o compartilhamento de informações e ideias. No entanto, como está destacado, boas habilidades interpessoais ainda são essenciais para criar confiança, incentivar a colaboração e lidar com as complexas dinâmicas humanas. Nesse sentido, o papel do ser humano para transmitir essa confiança e gerenciar a interação ainda não foi superado pela IA generativa. O último exemplo de como a IA generativa pode aumentar o pensamento estratégico do ser humano está relacionado com planejamento e visão estratégicos. Pois a IA generativa pode ajudar com predições e análise de tendências, mas a liderança humana é essencial para definir uma visão de longo prazo, estabelecer metas e traçar um curso para o futuro. Além de nos ajudar com pensamento estratégico, a IA generativa é uma ferramenta poderosa para automatizar tarefas. O que buscamos aqui é economizar nosso tempo, delegando à IA a execução de tarefas que, para nós, consumiriam muito tempo e esforço. Podemos pensar nisso em duas grandes categorias. Primeiro, as tarefas repetitivas e baseadas em regras. Coisas como entrada de dados, recuperação de informações, formatação de conteúdo ou até a geração de códigos básicos. E, em segundo lugar, ela é excelente para tarefas que consomem muito tempo e recursos. É o caso de uma pesquisa, uma análise de dados, a produção de um resumo de um artigo ou contrato, ou até a criação daquele rascunho inicial para um documento que depois será elaborado por nós. Mesmo quando o objetivo é automatizar tarefas, a presença humana, que chamamos de Human in the Loop, ou humano no ciclo, continua sendo fundamental em todo o processo. Isso acontece em 4 etapas principais. A primeira é na seleção e preparação de dados. Um ser humano precisa garantir a qualidade dos dados que serão usados para treinar o modelo. Se não zelarmos por essa qualidade, o modelo será treinado com dados fracos e, consequentemente, produzirá respostas e previsões de baixa qualidade. A segunda é na criação e edição de prompts. A qualidade do prompt que criamos para interagir com a IA é decisiva. Um prompt fraco, via de regra, resulta em uma resposta mais simples ou incompleta. Se capricharmos no prompt, a resposta tende a ser muito melhor. A terceira
é na avaliação e melhora da resposta. Nosso papel é crucial para revisar o conteúdo gerado pela IA. Precisamos garantir que a resposta está precisa, relevante e alinhada com o que realmente estamos buscando. E, por fim, no monitoramento e feedback contínuos. É muito importante ter pessoas monitorando o desempenho dessas soluções ao longo do tempo. É comum que o modelo vá muito bem nos primeiros meses, mas seu desempenho comece a degradar. Nesses casos, é o Human in the Loop que identifica isso e inicia o processo de retreinamento do modelo, talvez com novos dados, para garantir que ele continue útil e preciso. Lembra dos modelos fundacionais que falamos antes? Falemos um pouco mais a respeito. Eles usam aprendizado profundo, ou Deep Learning, um termo que muitos de vocês provavelmente ouviram falar em algum momento nas notícias. Como o nome sugere, esta é uma família de algoritmos de Machine Learning que procura, de forma simplificada, replicar a maneira como os neurônios em nosso cérebro se interconectam. Como já mencionamos, eles são treinados com um conjunto de dados enormes. É essa combinação de Deep Learning com uma escala massiva de dados que permite a eles aprender padrões complexos e, o mais importante, realizar várias tarefas em diferentes domínios. Por causa dessa arquitetura e desse treinamento tão extensos, os modelos conseguem desenvolver um amplo entendimento do mundo, capturando padrões e relações complexas nos dados que consomem. Podemos pensar neles como um estudante que lê o conteúdo de uma biblioteca inteira, absorvendo o conhecimento de todos os livros e artigos. É esse aprendizado profundo que lhes dá essa capacidade de adaptação. E apenas para a gente se situar melhor, voltando àquele diagrama inicial, aquele círculo pontilhado que vocês veem representa justamente o subconjunto dos modelos de Machine Learning, que são os modelos de Deep Learning. Falando em modelos, vamos conhecer alguns dos principais modelos de IA generativa da Google Cloud. O Google oferece um pacote de modelos avançados, muitos deles acessíveis pela plataforma Vertex AI. Claro, já falamos bastante do Gemini. Como vimos, ele é um modelo multimodal, compatível com IA de conversação, criação de conteúdo e de respostas e perguntas. Ao lado dele, temos o Google Gemma. O Gemma é uma família de modelos abertos e leves, baseados na mesma tecnologia do Gemini. Ele é mais voltado para desenvolvedores, por ser uma solução fácil, personalizável e que permite implantações locais para aplicativos de IA mais especializados. Para tarefas específicas de imagem, temos o Imagen. Ele é focado em gerar imagem de alta qualidade com base em descrições de texto. E para vídeo, temos o Veo. Ele é capaz de gerar conteúdo de vídeo com base em descrições de texto ou até imagens estáticas. Então, enquanto o Gemini é multimodal e mais abrangente, modelos como o Imagen e o Veo são altamente especializados na criação de imagem e vídeo, respectivamente. E podemos combinar o melhor desses modelos para atingir nossos objetivos. Por exemplo, se quisermos gerar um vídeo de uma capivara, uma onça pintada e uma arara azul, tirando uma selfie com pão de açúcar ao fundo, podemos começar com imagem, até chegarmos numa imagem base do jeito que queremos. E então, usar o Veo para, a partir dessa imagem, produzir o vídeo. Há vários critérios que devem ser considerados em conjunto no momento de escolher o modelo para o seu caso de uso de IA generativa. E a depender da natureza da aplicação, um critério terá maior ou menor peso. Para citarmos apenas 3, falemos de janela de contexto. Refere-se à quantidade de informações que o modelo consegue processar de uma só vez. Isso é crucial se sua aplicação precisa analisar documentos longos ou manter um histórico da conversa extenso para dar uma resposta coerente. Segurança e privacidade. Um critério fundamental, especialmente a lidar com dados sensíveis. Você deve avaliar quais garantias o modelo oferece para proteger essas informações e se ele segue os padrões de segurança do seu setor. E desempenho. Mede a precisão, a velocidade e a eficiência do modelo. Não basta ser preciso. Para um chatbot de atendimento, por exemplo, ele também precisa ser rápido. A avaliação deve ser feita em conjunto de dados relevantes para o seu cenário. Muito bem. Vamos focar agora em um tema crucial: como criar uma IA com segurança e responsabilidade. Ao criar qualquer nova tecnologia, é fundamental fazer isso de forma responsável. Queremos garantir que ela agregue benefícios ao mundo e não cause danos. Com a IA e a IA generativa, claro, isso não é diferente. Precisamos garantir que os aplicativos levem a privacidade a sério, que não espalhem desinformação e que tratem as pessoas de forma justa e ética. Embora isso seja importante para qualquer aplicativo, vamos abordar agora as nuances específicas que surgem ao trabalhar com IA. Para começar,
é fundamental lembrar que a IA é construída por pessoas. Existe um equívoco comum de que as máquinas desempenham o papel central das tomadas de decisões. Mas, na realidade, as decisões são humanas. Pessoas estão envolvidas em cada etapa do desenvolvimento da IA, num processo onde os seres humanos coletam e preparam os dados brutos iniciais que alimentarão o treinamento do modelo, fazem o design e constroem esses modelos, definindo a arquitetura e quais algoritmos usar, controlam como a IA será implantada e aplicada em um contexto específico, e mesmo depois de pronta, são pessoas que monitoram a solução quando ela está servindo aos usuários finais. Basicamente, em todas essas etapas, teremos a presença e as decisões de um ser humano. Cada vez que uma pessoa toma uma decisão, ela faz uma escolha muitas vezes com base ou influenciada pelos próprios valores. Seja uma decisão para usar a IA generativa para resolver um problema, em detrimento de outros métodos, ou a pessoa que introduz os próprios valores em qualquer momento do ciclo de vida do aprendizado de máquina. É exatamente por isso que precisamos considerar fundamentos essenciais para uma IA responsável. Mais do que vê-los como uma lista, pensemos em como eles se conectam. A transparência é a base para construir confiança, e que anda de mãos dadas com a privacidade e a forma como protegemos os dados nesta nova era. Claro, a IA depende desses dados, por isso a qualidade e a imparcialidade são críticas. Se alimentarmos o modelo com dados que contenham vieses, a IA irá aprendê-los e amplificá-los. E tudo isso se completa com a responsabilidade e a explicabilidade, a capacidade de explicar por que a IA forneceu um resultado específico. Isso é fundamental para construir confiança, corrigir erros e identificar esses mesmos vieses. É importante entender que esta não é uma lista definitiva. São fundamentos que estão e continuarão evoluindo. Com base nesses princípios, o Google definiu em 2018 seus princípios de IA, que orientam todo o seu desenvolvimento. Essencialmente, eles nos dizem o que a IA deve buscar. Tudo começa com um claro benefício social e, muito importante, com a prevenção do reforço de práticas injustas. Para alcançar isso, a IA deve sempre ser construída com a segurança em mente, ser responsável perante as pessoas e incorporar privacidade desde a sua concepção. Por fim, tudo isso deve ser fundamentado na excelência científica e, claro, disponibilizado apenas para usos que respeitem todos esses princípios. Com base nesses princípios, o Google recomenda algumas práticas de IA responsável para quando desenvolvermos nossas soluções. Ao desenvolver IA, é preciso adotar uma abordagem de design com foco nas pessoas, privilegiando sempre o usuário final que vai utilizar a solução, identificar várias métricas de avaliação para medirmos o desempenho do modelo tanto durante o treinamento quanto no monitoramento contínuo, sempre que possível, analisar diretamente os dados brutos. Garantir a qualidade dos dados que vão ser usados no treinamento é crucial. É como dar um livro ruim a uma criança. O aprendizado dela será fraco. Temos que zelar para que esse material seja de alta qualidade, para que o aprendizado do modelo seja o melhor possível. Entender as limitações, tanto dos nossos dados, que podem ser limitados, quanto do próprio modelo que construímos. Testar inúmeras vezes. Isso significa testar a exaustão, em vários cenários e com dados diferentes, para garantir que o modelo tenha um bom desempenho em diferentes casos de uso. E, por fim, monitorar e atualizar a solução com frequência após ela ser implantada, para garantir que ela continue funcionando como esperado. Muito bem, mas e como se pode interagir com a IA generativa? As formas de interagir com a IA generativa vão muito além do texto. O prompt de texto, claro, é a base, mas para obtermos resultados mais precisos, podemos fornecer diferentes tipos de dados e mais contexto. Em vez de apenas digitar, já podemos usar nossa voz para fazer perguntas. Mais importante, podemos anexar arquivos. Imagine subir um PDF, pedir um resumo ou uma planilha para que ele analise os dados. Podemos conectar nosso Google Drive ou até importar um bloco de código para que a IA o revise ou ajude a encontrar um erro. Seja enviando um documento, uma imagem ou falando, o ponto principal é que ao dar mais tipos de dados para a IA, ela entende melhor o que queremos e nos devolve resultados muito mais completos. A criação de prompt já foi mencionada anteriormente, e à medida que você continuar testando diferentes aplicativos de IA generativa, vai descobrir rapidamente o papel fundamental que ele desempenha.
Desenvolver suas habilidades de criação de prompts é essencial para alcançar resultados ideais e adaptar a IA generativa às suas necessidades específicas. Uma das técnicas que podemos utilizar para auxiliar a IA generativa a incluir em sua resposta aquilo que nós buscamos é inserir exemplos. Quando não o fazemos, estamos seguindo uma estratégia de prompt chamada Zero Shot, ou nenhum exemplo. Quando inserimos um exemplo a ser usado como referência, seguimos uma estratégia chamada One Shot Prompt, utilizando um exemplo. E quando inserimos 2 ou mais exemplos, estamos seguindo uma estratégia de prompt chamada Few Shot Prompt, com alguns poucos exemplos. Veremos cada um desses casos. Com o prompt Zero Shot, ao receber uma pergunta de um cliente sobre a sua política de devolução, o LLM, a partir da sua base de conhecimento, entende a pergunta e fornece uma resposta, mesmo sem ter recebido treinamento específico sobre as políticas de devolução da sua empresa. Com o prompt One Shot, você usa um único exemplo de consulta do cliente, como uma pergunta sobre o tempo de envio, com o prompt, a pergunta e a resposta. A saída segue esse exemplo e classifica corretamente perguntas semelhantes dos clientes. Com o prompt Few Shot, você cria o prompt com alguns exemplos de perguntas de clientes e respostas relevantes. A saída segue esses exemplos e classifica corretamente perguntas semelhantes dos clientes. Por exemplo, a saída pode incluir um código de desconto quando um cliente relata um atraso na entrega, ou fornecer instruções detalhadas sobre como devolver um item danificado. O prompt baseado em papéis, ou Role-Based Prompting, é uma técnica usada para orientar o comportamento das LLMs, atribuindo a eles uma função ou um perfil específico. Pode ser qualquer coisa, de analista de negócios, a ator especializado em Shakespeare ou representante de atendimento ao cliente. Ao instruir o modelo a adotar uma função específica, você influencia o estilo, o tom e o foco das respostas. O encadeamento de prompts, ou prompt chaining, é uma técnica poderosa para gerar resultados mais complexos e sutis com um grande modelo de linguagem como o Gemini. É como ter uma conversa com a IA, em que cada resposta se baseia no anterior, levando a um resultado mais sofisticado e refinado. E aqui entra o conceito de chatbots. É possível conversar com o Gemini. Ele permite que você continue uma conversa e use seu histórico antes de continuar com o novo prompt, ou se você não quiser repetir o mesmo histórico, basta iniciar uma nova conversa. No Gemini, é possível nomear e fixar conversas para facilitar o acesso. Como vimos, o encadeamento de prompt é como ter uma conversa. Mas para que essa conversa seja realmente eficaz e produtiva, ela segue um processo. O objetivo não é só bater papo, mas guiar a IA até um resultado específico. Tudo começa por definir uma meta clara. Antes de digitar, precisamos saber o que queremos alcançar. Um roteiro? Um resumo? Um plano? Com a meta definida, podemos começar a conversa com a nossa primeira instrução. Aí vem a parte principal: desenvolver essa conversa. É aqui que o encadeamento acontece. Nós vamos usar o histórico, pedir refinamentos, corrigir o rumo. É esse vai e vem que constrói o resultado. E claro, durante todo o processo, precisamos observar e analisar. Nós somos o humano no ciclo, avaliando se as respostas fazem sentido, se estão alinhadas com a nossa meta e se a qualidade é o que esperamos. Por exemplo, um prompt de um gerente de marketing. Estou lançando uma nova linha de produtos orgânicos de cuidado com a pele, focados em anti-envelhecimento. Meu público-alvo são pessoas de 25 a 55 anos interessadas em soluções de beleza natural. Dê algumas ideias para uma campanha de marketing. A resposta do Gemini: claro! Confirma abaixo uma lista com várias ideias de campanhas, incluindo estratégias de redes sociais, colaborações com influenciadores e sugestões de marketing de conteúdo. Daí o gerente de marketing envia o próximo prompt. Ok, vamos nos concentrar na estratégia de marketing de conteúdo. Crie um calendário de conteúdos para os próximos 3 meses, com temas de postagem de blog, ideias de postagens de redes sociais e possíveis temas de newsletters por e-mail. Saída do Gemini: confira abaixo um detalhamento do calendário de conteúdo alinhado com seu público-alvo e as metas da campanha. Cuidado com a pele, pessoas de 25 a 55 anos. Agora vamos falar sobre outra técnica chamada grounding ou fundamentação. Ela se refere à capacidade do modelo de IA de conectar a saída a fontes de informações verificáveis e específicas, como a pesquisa do Google. Esse é um aspecto fundamental para criar confiança e confiabilidade em sistema de IA. Isso pode ser feito em um prompt do Gemini para melhorar a precisão e a relevância da tarefa que você quer que a IA resolva.
Por exemplo, é possível criar um prompt que ajude a refinar sua escrita para atender aos padrões específicos da sua organização. É possível também fornecer recursos ao Gemini, como os guias de estilo da sua empresa no próprio prompt ou fazendo upload de arquivos relevantes. Ao criar grounding com essas informações extras, você fornece ao modelo de IA um contexto mais rico. Isso pode levar a resultados mais precisos e úteis. Então, quais são os benefícios de aplicar todas essas técnicas? Primeiro, como vemos, obtemos maior precisão e relevância. A resposta do modelo se torna mais precisa e informativa, sendo mais útil para o que queremos resolver. Segundo, ganhamos maior explicabilidade e transparência. Isso nos permite mostrar as fontes específicas que o modelo usou para gerar a saída, explicando melhor como ele chegou àquelas respostas. E, por fim, conseguimos uma extensão de recursos do LLM. Ao fornecer um contexto adicional, o modelo gera uma resposta com base nessas informações, o que nos leva a resultados de melhor qualidade. Agora, como podemos incorporar a IA generativa no nosso dia a dia? Que ferramentas encontramos, por exemplo, no universo de soluções do Google, para nos ajudar com tarefas específicas? Vamos abordar então como o Gemini no Google Workspace pode ser uma ferramenta útil e avançada para escrita, pesquisa e descoberta. O Google Workspace é um conjunto de ferramentas de produtividade e colaboração baseadas na nuvem que ajudam as pessoas a criar, comunicar-se e colaborar. Ele inclui os apps Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Meet e Google Slides. Esse é exatamente o tipo de trabalho em que é possível começar a usar a IA generativa, e foi exatamente isso que o Google fez. Há dois motivos para contarmos sobre os novos recursos de IA generativa nesses produtos. Um é descobrir como a IA generativa pode ser integrada a diferentes fluxos de trabalho e aplicativos e como ela pode ter uma aparência diferente dependendo de onde está, apesar de ser a mesma tecnologia de IA generativa que alimenta tudo. O segundo é por que essas ferramentas podem ser muito úteis. Você aprendeu sobre o app Gemini, mas lembre-se, o Gemini é um modelo de IA generativa que é usado em muitos outros aplicativos. Alguns desses aplicativos foram criados no Google Workspace. Uma forma de acessar o Gemini para o Google Workspace é pelo painel lateral do Gemini, que existe em muitos apps do Workspace. Com o painel lateral, o Gemini ajuda você a resumir, analisar e gerar conteúdos usando insights coletados dos seus e-mails, documentos e etc. Tudo isso sem precisar mudar de apps e guias. Por exemplo, os novos colaboradores podem usar o painel lateral do Gemini no Google Drive para se atualizar sobre os projetos e iniciativas da empresa. Eles podem fazer perguntas como: resuma as metas, qual o status atual do projeto Phoenix, coisas assim. Assim, é possível encontrar com facilidade as informações necessárias para se familiarizar com o projeto. Agora vamos conferir como o Gemini é integrado a diferentes aplicativos e como ele pode ajudar você. O Gemini no Gmail usa a IA generativa para ajudar os usuários a escrever e editar e-mails com mais eficiência. Por exemplo, um representante de RH pode usar o Gemini para escrever um e-mail para toda a empresa, anunciando um novo benefício para os colaboradores. Ele pode fornecer um prompt que inclua informações sobre o novo benefício, quem se qualifica e o início da vigência, e o Gemini vai gerar um rascunho de e-mail. O Gemini no Google Docs ajuda você a simplificar o processo de criação, edição e revisão de conteúdos diretamente no documento enquanto escreve. Um membro da equipe de marketing pode usar o Gemini para gerar slogans interessantes e criar rascunhos de postagem para redes sociais para uma nova campanha de tênis esportivos. Essa pessoa pode fornecer um prompt como: gere 3 postagens para redes sociais que destaquem os benefícios dos nossos tênis esportivos com foco em conforto e desempenho. O Gemini gera a opção de texto para as postagens. O Gemini no Google Slides ajudará você e sua equipe a trabalhar com mais eficiência, usando a IA para gerar imagens fotorrealistas que melhoram suas apresentações. Ao fornecer ao Gemini um prompt descritivo que defina o assunto, a configuração ou o estilo que você quer, é possível criar rapidamente imagens que, de outra forma, exigiriam tempo e esforço para serem encontradas ou projetadas. Isso simplifica o processo de criação de apresentações e permite que a sua equipe se concentre no conteúdo e na entrega. Por exemplo, crie uma imagem de um prédio comercial moderno. Crie uma imagem de um grupo diverso de pessoas colaborando. O Gemini no Google Sheets ajuda você a gerar fórmulas usando a IA.
É possível fornecer prompts ao Gemini usando linguagem simples ou nomes genéricos de células para criar fórmulas complexas. Por exemplo, é possível pedir ao Gemini: crie uma fórmula para encontrar a célula C1 no intervalo de D a G e gerar o valor na coluna G. O Gemini vai criar a fórmula para você. O Gemini no Google Meet pode ajudar sua equipe global a se comunicar com transcrição e tradução em tempo real, o que facilita a comunicação em reuniões multilíngues. Também é possível automatizar resumos de reuniões e extração de ações necessárias para economizar tempo e aumentar a produtividade dos participantes. Por exemplo, traduza a reunião para o espanhol em tempo real. Outro exemplo, resuma os principais pontos de discussão e as ações necessárias. Uma das novidades que mostra como o Workspace vai ainda mais longe é o Google Vids. Como o nome sugere, é um app online de criação e edição de vídeos, pensado especificamente para o nosso dia a dia de trabalho. O grande diferencial é que ele usa a IA generativa para atuar como um assistente de produção. Em vez de começarmos do zero, podemos dar um prompt e ele nos ajuda a gerar um primeiro rascunho completo de um vídeo, criando um storyboard e sugerindo cenas. Isso torna uma ferramenta excelente para, por exemplo, compartilhar atualizações de projetos, cronogramas ou insights importantes de uma forma muito mais visual e engajadora do que um longo texto. O AppSheet é uma ferramenta de desenvolvimento de apps sem código, incluída nas edições Enterprise do Google Workspace. Com o Gemini no AppSheet, você cria apps rapidamente usando a IA, bastando descrever suas necessidades em um prompt em linguagem natural. O Gemini pode criar uma estrutura de apps com tabelas, colunas e links com base na sua descrição. Por exemplo, gerenciar as inspeções da minha instalação. Depois, revise e edite a estrutura do app antes de criar o app no editor do AppSheet. Agora, voltando ao App Gemini, outra funcionalidade muito interessante é a criação de gems. Pensemos neles como assistentes de IA personalizados que vivem dentro do Gemini. O grande valor deles é que são projetados para processar informações e raciocinar sobre tarefas complexas, mas sempre dentro de um contexto específico que nós escolhemos. Isso os torna incrivelmente úteis para automatizar fluxos de trabalho e aquelas tarefas repetitivas que fazemos todos os dias. O Gemini já oferece alguns gems pré-definidos, mas o mais poderoso é que podemos criar os nossos próprios. Por exemplo, ter um gem focado em escrita criativa, que já conhece nosso tom e estilo, ou um gem de programação, que tenha pré-carregadas nossas bibliotecas favoritas. Ou até mesmo um gem de marketing, que já entenda nosso público-alvo e dados de campanha. São, em essência, atalhos inteligentes e reutilizáveis. Então, como os gens funcionam na prática? Em primeiro lugar, eles nos permitem obter respostas personalizadas. Como o gen é ajustado com as nossas próprias instruções, seja um tom de voz, um público específico ou um estilo de código, as respostas são muito mais relevantes. Isso, por sua vez, nos leva a fluxos de trabalho otimizados. Ao salvar essas instruções como modelos ou prompts reutilizáveis, nós simplificamos as tarefas e economizamos muito tempo nessas atividades repetitivas. Por fim, uma capacidade muito poderosa é a de redefinir contextos. Podemos configurar um gen com um contexto específico, por exemplo, você é um especialista em marketing digital, e então ter múltiplas conversas separadas com ele. Cada chat permanece isolado do outro, permitindo que a gente trabalhe em diferentes projetos ou temas sem que a informação se cruze. É como ter várias conversas distintas com o mesmo especialista. Outra ferramenta muito interessante é o Gemini Canvas. Como o nome Canvas, ou tela, sugere, ele é um espaço visual onde você pode interagir e refinar ideias complexas diretamente com o Gemini. Ele vai além de um simples chat, pois permite organizar, editar e desenvolver o seu trabalho de forma colaborativa e dinâmica, facilitando muito a visualização dos conceitos. O exemplo aqui é ótimo. Imagine que você quer prototipar o conceito de um jogo. Você pode inserir a premissa e o gênero, o Gemini então gera a lore, ou a história, e os personagens. A partir daí, você pode arrastar esses elementos, editar o texto, adicionar seus próprios sketches e notas visuais, montando o seu Game Design Document de um jeito muito interativo. A seguir, temos o Gemini Deep Research. Como o nome indica, essa funcionalidade é para quando você precisa ir além de uma resposta rápida e fazer uma investigação aprofundada. O Deep Research aprofunda a busca, analisando diversas fontes e perspectivas para fornecer respostas muito mais completas e contextuais. A grande vantagem é que ele resume informações complexas, economizando muito do seu tempo de investigação. O exemplo aqui é excelente.
Imagine que você precisa analisar a viabilidade de um novo mercado. Você pode perguntar sobre tendências e concorrentes, e a ferramenta compila um relatório detalhado buscando informações em múltiplas fontes, como artigos acadêmicos, notícias e algo muito importante, citando as referências originais. Vamos conhecer agora o NotebookLM, que é uma ferramenta com foco em IA, baseada nos seus próprios documentos e em outras fontes, criada para ajudar você a gerar insights com mais rapidez. O NotebookLM é um parceiro de pesquisa de IA personalizado que faz referência ao material de origem fornecido por você e pode responder qualquer pergunta sobre ele. É uma ferramenta exclusiva criada com modelos do Gemini. Ele foi criado para ajudar você a aprender e entender melhor as informações, atuando como um assistente de pesquisa virtual. É possível fixar o NotebookLM em fontes específicas, como documentos, apresentações ou até arquivos de áudio e vídeo. Isso significa que seu assistente de IA vai usar apenas informações dessas fontes para responder às suas perguntas e gerar resumos. Ele pode até criar diferentes tipos de resumos, como listas, formato de perguntas e respostas, ou até mesmo uma história criativa. O NotebookLM opera com o conceito de notebooks, para ajudar você a organizar e interagir com suas informações. Vamos analisar como isso funciona. Imagine que você deseja se preparar para uma reunião em que serão discutidos os resultados do Google no Q2 2025 e avanços recentes em IA. Você seleciona alguns documentos em formato PDF que contêm as informações necessárias, que pode ser um grande volume, e solicita ao NotebookLM que as extraia das fontes e prepare um resumo. O NotebookLM se torna seu assistente pessoal, ajudando você a navegar por informações complexas e ter insights mais profundos. Ele é uma ferramenta poderosa para estudantes, pesquisadores e qualquer pessoa que queira aprender mais com mais eficiência. Muito bem, antes de sairmos criando um notebook, existem algumas considerações-chave que precisamos ter em mente. Primeiro, o objetivo e o tema. É fundamental definir o propósito principal desse notebook e é importante saber que cada um deles funciona de maneira totalmente independente. Segundo, a colaboração e o acesso. Precisamos pensar quem será leitor e quem será editor. Um detalhe crucial é que quando compartilhamos o notebook, nós não estamos compartilhando automaticamente os arquivos de origem que usamos, como PDF ou documentos do Google Drive. Além disso, se ativarmos o modo somente chat, estas fontes ficam ocultas para quem utiliza. Por fim, a gestão e a sincronização das fontes. É preciso considerar que existem certos limites de tamanho. Se o arquivo original for atualizado, precisamos sincronizá-los manualmente. E um ponto-chave para a privacidade. Os dados que subimos para esses notebooks não são usados para treinar os modelos de IA do Google. É possível enviar vários tipos de arquivos para o notebook. Porém, o NotebookLM nunca trabalha com os arquivos originais. Ele sempre extrai o texto desses arquivos e o salva como uma cópia. Vamos ver então alguns casos de uso práticos para o NotebookLM. As possibilidades são bem amplas. Podemos usá-lo para aprendizado pessoal, como pesquisar um novo tema. Imagine subir vários artigos e pedir ao NotebookLM para criar um resumo abrangente ou responder perguntas específicas sobre eles. Ele também é ótimo para preparação. Por exemplo, você pode fazer o upload dos slides de uma apresentação e pedir para ele gerar anotações ou perguntas práticas para você ensaiar. Num contexto de equipe, ele é excelente para criar materiais de treinamento e onboarding, ou para desenvolver documentação de um projeto. E por fim, um dos casos de uso mais poderosos é criar uma base de conhecimento compartilhada. Você pode alimentá-los com FAQs, manuais de produtos e pesquisas. Com isso, a ferramenta ajuda a equipe a encontrar respostas rápidas para clientes ou a tomar decisões com base nessas informações. Para quem trabalha com desenvolvimento ou na linha de comando, existe o Gemini CLI, Command Line Interface. O objetivo dele é integrar a IA diretamente ao seu terminal para acelerar os seus fluxos de trabalho. Ele permite gerar e depurar código, processar dados e obter respostas técnicas facilmente, tudo sem sair da linha de comando. O exemplo aqui é muito prático. Imagine que você pode redirecionar a saída de um log de erro diretamente para o Gemini CLI e pedir "resuma este erro e sugira uma correção em Python". Ele então analisa o log e devolve uma explicação concisa do problema, já com o bloco de código corrigido, pronto para você usar. E tem também o AI Studio. Como ele nos ajuda? O AI Studio oferece uma interface completa que nos permite construir, testar e implantar nossos próprios aplicativos usando os modelos Gemini. A grande vantagem é que ele permite personalizar e ajustar os modelos de forma rápida e sem necessidade de codificação. E agora,
Como me capacitar mais? Essa é uma excelente oportunidade para continuar a sua jornada de aprendizado. Eu convido vocês a seguirem a trilha de aprendizado com o curso Líder em IA Generativa, disponível na plataforma Google Skills. O diferencial desse curso é que ele se aprofunda em muitos dos temas que vimos hoje e, claro, vai muito além. Ele aborda temas relevantes e mais avançados que não tivemos a oportunidade de explorar nesse encontro, como, por exemplo, os agentes de IA generativa. Para acessar, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou seguir o link que está na tela. A minha sugestão é que você já se inscreva agora mesmo para dar o seu próximo passo de aprendizado. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, por participar desse treinamento e até a próxima!